Boa noite, comunidade do Colégio Criativo. Mais uma vez aqui reunidos e muito orgulhosos, porque nós sempre informamos as nossas famílias de tudo que vem acontecendo, né, durante toda essa pandemia. E levantamos a nossa bandeira a favor da vida. Esse sempre foi o objetivo. Nunca abandonar o nosso aluno, cuidar da nossa comunidade escolar. Agradecemos a presença da família Criativo, da comunidade em geral, amigos, professores e demais funcionários. Também nós temos os nossos alunos presentes. Enfim, todos torcem e acreditam que não existe o lado mais fácil, ou a escola X, ou a escola Y. Estamos todos juntos pensando e sairemos dessa fortalecidos e diferentes. Nós mandamos para vocês no WhatsApp da escola as perguntas, né? E recebemos inúmeras. Vamos responder durante essa noite. Então, fiquem tranquilos no chat, aproveite esse momento, tá? E aí, lá no final, a gente abre mais um pouco para que a gente converse. Então, durante esses 4 meses, olha só, já passamos 4 meses, mas nenhum dia nós ficamos desconectados de todos. E nós nos mostramos exemplar por construir essa nova rotina de trabalho, dando um passo de cada vez, com calma, paciência e fazendo com que todos se adaptassem, porque não existia, né, uma maneira, um caminho certo. Hoje, a nossa conversa é sobre um possível retorno a partir de 3 de agosto. Mas calma, famílias, é um possível retorno. Nós ainda não sabemos quais serão as determinações dos órgãos sanitários. Né? A gente já recebeu bastante família comentando que prefere que não volte, segurar mais um pouco. E, novamente, a gente fala que nós construímos todos os protocolos, é importante a escola se preparar para a segurança de todo mundo, mas a gente vai fazer quando a gente tiver essa segurança para esse retorno. Nós temos conosco nessa noite a nutricionista do Criativo, Elisa Espíndola, especialista em clínica e materno-infantil, e ela atua como professora da Universidade Estácio de Sá e é nutricionista do Colégio Criativo. E a nossa querida coordenadora geral, Ana Cris Ourix, pedagoga pela UFSC e psicopedagoga, né, uma das últimas turmas da Alicia Fernandes, onde concluiu a sua psicopedagogia na Argentina. Então, vamos lá, Elisa, vamos começar com você. Conta um pouquinho sobre os protocolos que você construiu, né, durante esse tempo. Boa noite, famílias, tudo bem? Então, queria agradecer, primeiramente, né, o convite para nós estarmos aqui essa noite. E nós vamos conversar um pouquinho, então, de tudo que a gente vem construindo desde o início desse isolamento, né? Desde o início da quarentena. A gente está bem antenado a todas as normas vigentes. A gente está bem atento também nos outros estados, nos outros países, quais os protocolos que vêm sendo criados, tá? E a partir disso, a gente criou um protocolo bem completo que em breve será enviado para vocês. Antes de tudo, antes da gente chegar no nosso protocolo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma pesquisa que a gente fez, né? Vocês receberam, então, por Clipe Escola, essa pesquisa, que o principal objetivo dela era a gente pegar como que está o perfil, qual é o perfil dos nossos alunos, como que eles se encontram, se eles estão em algum grupo de risco ou não. Então, para fazer essa pesquisa, eu contei muito com a ajuda da Luíse, graduando em Medicina, então queria agradecê-la, que ela foi essencial nesse momento. E eu vou passar, então, para vocês um pouco desses resultados, tá? Eu queria primeiro falar da adesão. A gente teve uma adesão bem interessante de alunos. A gente tem cerca de 1.100 alunos e faltam mais ou menos uns 30 estarem participando.
Então, quem ainda não conseguiu fazer, quem não conseguiu ter um tempinho para responder, o link ainda está lá no clipe, ou pode entrar em contato conosco, tá certo? Então, a adesão foi bem bacana. A principal adesão foi do Fundamental 2, tá? E eu vou falar um pouco sobre esses resultados. Cerca de 16% da escola, 16,3% da escola, se consideram grupo de risco. Esse é um dado bem interessante, que é um percentual relativamente baixo. Porém, um outro dado que a gente tem que levar em consideração é que desse percentual total, desses 16%, 37% deles não possuem um atestado ou um laudo médico. E a gente sabe que esse laudo, esse atestado médico é essencial. Isso desde sempre, é uma coisa que a gente sempre pede para os alunos, desde uma intolerância ou uma alergia alimentar. Um outro dado que chamou a nossa atenção foi que de todos os entrevistados, né, desses 16% que a gente foi considerado grupo de risco, 90% deles têm alguma condição patológica respiratória. E mais da metade deles se caracteriza em bronquite ou em asma. E foi importante a gente chegar nesse conceito, nesse resultado, porque a gente consegue se programar ainda melhor para o retorno desses alunos. Então, a gente sabe que dentre os grupos de risco, a gente tem que se preocupar ainda mais com esses alunos que têm alguma condição respiratória. Mais para frente, a Ana vai falar como que vai funcionar esse retorno e aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor. Outros dados relevantes da pesquisa que a gente chegou numa conclusão foi na quantidade de alunos que fizeram a vacina da gripe. Cerca de 42% dos alunos tomaram a vacina da gripe. A gente achou em reunião um número relativamente baixo, né? Considerando que ainda é ofertada a vacina, e a gente sugere, para que, se possível, faça a adesão dessa vacina antes de estarem retornando para a escola. Cerca de 12% dos alunos ou dos familiares tiveram um diagnóstico de Covid-19. 8% das famílias fizeram uma viagem dentro do estado e 5%, cerca de 5%, realizaram alguma viagem para fora do país nesse intermédio antes ali da quarentena, o que nos deixou ainda mais atento com esses alunos. É interessante a gente falar também do protocolo que a gente criou em cima desse resultado que nós tivemos, certo? Então, o nosso protocolo ele foi subdividido em 4 itens. O principal dele, e o primeiro, e eu acho que é o que a gente teve mais retorno aqui de algumas perguntas, é sobre o processo de desinfecção do ambiente escolar. Então, lá vocês vão estar recebendo, né, logo perto do nosso retorno oficial, vocês vão estar recebendo esse protocolo com todos os itens, todos os passo a passos, né? Então, dia após dia, a gente vai atualizando, a gente vai colocando novos dados que vão surgindo, e aí vocês vão conseguir acompanhar. Então, hoje eu vou antecipar um pouco para vocês. E a principal coisa, o principal item dentro da desinfecção escolar é que a gente vai passar por um processo de detetização bem sério, bem grande, para uma empresa bem especializada, tá? Esse vai ser o primeiro item. E fora isso, todos os nossos funcionários, não só quem trabalha com a parte da higiene, vai receber um outro treinamento, tá? Um treinamento de segurança de vigilância. Então, a gente chama da RDC 216 lá de 2004. Então, é um protocolo que a gente chama de boas práticas, que geralmente a gente aplica em todos esses lugares que possuem algum tipo de necessidade de higiene, e a gente aplica no colégio já de uma forma regular 2 vezes por ano. Antes do retorno, não só os funcionários que trabalham com higiene, mas todos os funcionários estarão passando por esse tipo de treinamento. Fora isso, vocês vão encontrar alguns outros itens, como, por exemplo, nós vamos estar praticando a varredura úmida do ambiente, então, para evitar que suba qualquer tipo de micro-organismo. Nós fizemos a adesão de vários totens, né, como vocês podem ver, de álcool em gel, que vão estar dispostos aí por toda a escola, principalmente para quem vem de fora para dentro. E a gente também fez a adesão de um tapete úmido, que depois nós vamos mostrar também na sequência como que funciona. O item número 2 do protocolo serão os cuidados ao chegar na escola. É importante que os alunos eles passem por uma aferição de temperatura sempre antes de vir. Aqui essa temperatura vai voltar a ser aferida, mas é bom que essa responsabilidade também venha de casa. A gente também pede para que todos os pais, familiares ou quem for acompanhar
esse aluno até a escola venha devidamente utilizando a máscara, devidamente higienizado, claro, e que essa circulação dentro da escola vai acabar sendo bem menor. Um outro item, então, que a gente tem bem importante, que também foi motivo de muitas perguntas, é o item número 3, que é sobre as prudências nas atividades pedagógicas, né? Então, como que vai funcionar? Eu acabei recebendo muitas perguntas, a Ana vai explicar um pouco mais para frente também, mas vamos começar então com a parte da alimentação, né? Que eu sei que é uma curiosidade bem forte da educação infantil até o primeiro ano. O nosso lanche coletivo, o nosso tradicional lanche coletivo, nesse primeiro momento ele vai estar suspenso, digamos assim. A gente vai solicitar que esse lanche venha de uma forma individual de casa, para a gente evitar o compartilhamento de potes, de outros alimentos. Então a gente pede, mediante, claro, a um cardápio de lanches sugestivos, né, para dar todo o apoio para vocês, a gente vai pedir para que esse lanche no momento seja individualizado. Tanto quanto o espaço gourmet, a questão do almoço, ela vai passar por toda uma reforma, né? Então, o aluno ele não vai se servir no buffet a princípio, o prato ele vai estar pronto, com os itens que o aluno consome, claro, também, tudo de uma forma muito individualizada. Tá? Uma outra pergunta também que eu recebi mediante aí essa quarentena foi sobre como ficariam as salas, quais cuidados a gente teria. Né? Então, as salas, tanto da educação infantil quanto do outro prédio, né, do prédio do Fundamental 2, eles vão passar por algumas alterações. As mesas compartilhadas da educação infantil, por exemplo, elas vão estar com espaçamento solicitado pela vigilância. Né? Então, por todas as nossas normas, elas vão estar bem espaçadas. As crianças elas vão ter os potes dos materiais individuais, que estão sendo feitos com muito carinho pelas professoras, está ficando bem bacana. Todo dia esses materiais serão higienizados, as mesas estarão afastadas uma das outras, não terá dentro da sala brinquedos de uso coletivo, ar-condicionado também está suspenso, as janelas vão ficar sempre abertas para o ambiente ficar sempre bem ventilado. Isso também vai acontecer, claro, no prédio do Fundamental, onde as salas também ficarão mais afastadas, onde a Ana vai explicar um pouco melhor para a gente como que vai funcionar essa divisão das turmas. As filas dos bebedouros. Nós também fizemos a aquisição de vários adesivos que estará espalhado por toda a escola, com várias orientações, tá, específicas para esses alunos. Inclusive, isso acaba sendo uma boa vantagem aqui do Colégio Criativo, né? Como a nossa escola ela é segmentada e a gente tem diversos prédios, a gente consegue trabalhar de uma forma muito individual em cada prédio. Né? Então, o que a educação infantil precisa mais? Quais os cuidados? Né? Isso a gente vai repassar de segmento a segmento. O fundamental, a preocupação já é outra, como, por exemplo, a Cantina da Graça. Vai voltar a funcionar sim, porém de um jeito diferente. Né? A gente está com a proposta de trazer ela para um ambiente externo, onde tudo fique mais ventilado e fique mais confortável para o aluno fazer a adesão desse lanche. Um outro item muito importante também é o item número 4, tá? Que é o cuidado com a saúde e o bem-estar do aluno. Então, é uma das conversas que a gente também vai ter logo mais à frente, e a gente quer deixar um ambiente escolar tranquilo, seguro para esse aluno, para que ele se sinta confortável de estar aqui. Né? Para isso, a gente está se organizando, todos os EPIs estão sendo aderidos, a gente está com todos os protocolos para que o aluno se sinta confortável, como sempre foi. Tá? Todos eles terão a sua individualidade respeitadas. A gente também vai cuidar, obviamente, de toda a alimentação desse aluno, toda a hidratação. E eu vou estar aqui para poder auxiliá-los, né, nesse momento. Vou estar auxiliando o colégio, então, como responsável técnica. E qualquer dúvida também que for surgindo, a gente pode ir conversando mais ao longo das semanas. Deixa eu mostrar para vocês um vídeo bem interessante que eu comentei, que está dentro do nosso item número 1, que é sobre um produto que a gente aderiu, que é da higienização das solas dos sapatos. Então, ele funciona de uma forma bem interessante. A gente vai rodar para vocês conhecerem um pouco mais de como vai estar funcionando nesse momento de estar ingressando aqui nas entradas do colégio. Nós vamos fazer uma solução com a L55 desinfetante à base de quaternário de amônio. A diluição que a gente está indicando é 1:20. Então, para 200 ml de água, nós vamos colocar 10 ml do L55 quaternário.
fazer essa diluição e aplicar essa solução no tapete pé dilúvio. A água vai espalhar. E aí faz a higiene dos pés. E seca no tapete enxuga-pés. Que bom, Elisa, muito obrigada. Enquanto você foi falando, as pessoas foram mandando perguntas ainda, né? O pessoal está muito ansioso, volto a dizer novamente, né? A gente percebeu ali algumas pessoas colocando, mas por que a pressa ao voltar? Gente, ninguém está com pressa. Agora, a escola ela tem que se preparar. E esses protocolos, eles já estão sendo feitos há 2 meses. Então, a escola tem que estar atento em tudo que está acontecendo, porque uma hora as escolas serão liberadas. A escola ela é diferente de ensino à distância. Ensino à distância foi sim, né? Eles podem ficar afastados até final do ano. Escolas, educação básica, não. A gente segue uma regulamentação. Depois a Ana vai falar um pouco também sobre isso, como a gente vai fazer com o aluno que não quiser voltar. Fiquem tranquilos, tá? Ninguém vai obrigar. Mas a gente tem que se preparar. Eu acho que vocês concordam, né? A gente tem que passar isso para vocês, né? E em relação ali me pediram um infectologista, a gente pode marcar se vocês quiserem, só que hoje o objetivo era outro, era a gente conversar como nós estamos nos organizando, tá certo? E também nós vamos formar um grupo de pais da área da saúde, nós vamos fazer um comitê para que a gente converse mais sobre isso. E quando, de fato, estivermos perto de voltar, que nós vamos aguardar, né? Nós vamos também voltar a conversar com os pais, treinar todo mundo de novo, treinar as crianças. Esse é só o primeiro bate-papo. E ali a nutricionista Elisa falou sobre o tapete. Nós contratamos uma empresa de sanitização. É muito importante. Agora, gente, às vezes os pais ficam se perguntando, mas voltar. Isso aqui são protocolos que ele não vai sair mais da escola. Ele já entrou na escola, né? Então, é importante a escola discutir isso, porque ela não vai ser só agora, né? Nós vamos continuar com isso para sempre, porque a questão de higiene, ela é importante. Várias questões ali, elas vêm para sempre na nossa cultura. Certo? Então, agora, Ana, não sabemos se iremos retornar dia 3 de agosto, né? A gente sabe que a situação está complicada, mas a gente tem que conversar do pedagógico, né? Nós temos questões bem sérias, né? Nós temos dias letivos, o Conselho Nacional diz que não precisa ser cumprido, mas a quantidade de horas, sim. Existe uma quantidade mínima, inclusive hoje eu recebi um ofício do Conselho Tutelar dizendo, olha, a criança que não está assistindo às aulas ou a família não está se comunicando, porque se a criança tem problema tecnológico, nós temos que mandar um material físico para essa criança. Tem que ser informada, porque as crianças têm que ser atendidas. Então, me fale um pouco o que a escola está pensando, você no grupo de coordenação, o que a gente discutiu, né, diante disso tudo nas questões pedagógicas. Boa noite. É um prazer sempre estar conversando com os pais sobre aquilo que a gente tem mais feito. Né? Nós estamos num período de espera, mas esperar não quer dizer que estejam todos parados. Nós estamos esperando na ação, no estudo, na pesquisa. Então, a primeira questão que a gente abriu e que agora eu vou conversar com vocês é muito baseado na nossa pesquisa de satisfação, que nós enviamos para casa via clipe e que nós investigamos como é que estava agora a questão de vários fatores importantes para a aprendizagem após a implantação do Google Classroom.
Então, nós temos 3 fatores que nós estamos o tempo todo monitorando para garantir a questão da aprendizagem. É a qualidade de acesso e a oferta do ensino remoto, o apoio domiciliar, que sempre foi importante, que ainda nós estamos agradecendo sempre o apoio dos pais e que bom que a escola entrou nessa rotina da família, e o grau de engajamento do estudante, que também está ali agregado com essas questões. Então, nós lançamos algumas perguntas e agora eu vou compartilhar com vocês o resultado. Foi bem positivo. Quem é que nós fizemos a pesquisa? A partir do infantil 2 até o 9º ano. Então, a gente fez todas essas perguntas para esse público. Então, a primeira foi sobre a inovação na escola, né? Essa nossa busca de a gente estar retomando, inovando a prática escolar, e isso vai também repercutir lá no ensino híbrido, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, que é o que vai acontecer quando o governo, quando ele estipular a volta, né? Os pais sempre perguntam, Ana, quando é que volta, quando é que retorna? Então, a gente está com essa questão de... Nós temos uma perspectiva do primeiro decreto, que é 3 de agosto, mas nós só vamos aguardar os próximos decretos, as próximas colocações que se fizeram. Então, veio a inovação, veio as atividades no Classroom, que é onde hoje nós estamos colocando todas as atividades, e como nós já tínhamos anunciado, é uma coisa que não muda. Então, para aqueles pais que estão com medo da volta, do retorno, se tem algum caso na família de questões né, de grupo de risco, nós temos o Classroom que mantém essa questão. E as aulas no Meet, que também foram quase 100% aprovadas por todos, né? Então, um grupo muito satisfeito dessas questões que a gente está trabalhando. Então, essa foi a primeira questão lá, como é que está o acesso, como é que está essa possibilidade. A segunda é o apoio domiciliar. Como que a gente podia ver essa questão da rotina, a escola ter entrado na rotina da família, quando o aluno partilha o seu conhecimento com a família. Então, por isso que a gente colocou tanto também no período de avaliação agora a importância do elogio, do estímulo ao aluno, do voltar à valorização do estudo, né? Então, ali vocês podem ver que tem um gráfico, né, que os pais deram as notas conforme foi a questão do envolvimento do aluno. Aí a gente tem o próximo slide também, que já mostra o engajamento do aluno. Sem som. Tá? O engajamento do aluno. E aí essa questão ali, ó, de como que está o engajamento. O que é o engajamento? É o aluno se preocupar com a aula, é o aluno se preocupar com o horário, ele se envolver com as atividades e com as tarefas, né? Então, tudo isso, como a gente falou, e nesse novo normal que a Lélia está anunciando, essas questões continuam. Ali eu fiz duas tabelas, porque, claro, da educação infantil, ainda o pai sente mais dificuldade dos menores de colocar essa questão da rotina. Uma dica é não forçar, mas de preparar todo aquele ambiente para que venha a aula do professor online. Como é que vão acontecer essas aulas? Eu já vou adiantar um pouquinho. Como é que vão acontecer essas aulas no híbrido, né? Então, a gente está pensando na questão do até o 1º ano, a gente continuar com online pertinho. Professora presencial, planejando com a sua auxiliar, que está com um engajamento muito afetivo com o aluno. E aí, quando a gente dividir essa turma, porque a gente, como a Elisa apresentou, nós vamos ter um espaço a cumprir na sala de aula. Quando eu tiver essa divisão de turma, as 2 professoras estão aptas a trabalhar com os alunos. Então,
a primeira pergunta que os pais é obrigado a voltar logo de início? Não, a gente vai dar esse tempo de adaptação e as famílias vão vindo e vão trabalhando. O tempo de aula e de dedicação, que aumentou drasticamente com o sucesso do Google Meet, com o sucesso do Classroom, que era a nossa meta, de o aluno ter mais tempo de dedicação aos estudos. Então, a gente está fazendo esse trabalho todo, né, para que a gente possa trazer de volta e os nossos planos de ação. Então, assim, ó, aqui eu conheci como é que está a minha realidade agora online e depois como é que vai ser o meu plano de ação para a volta, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Antes disso, eu acho que a gente prometeu para vocês a questão do pelo mundo. Como é que são as escolas pelo mundo? Porque é desse jeito que a gente está se planejando, né? A gente assiste muita live, a gente pesquisa muito e o que ficou estabelecido na educação? A divulgação das boas práticas. Então, nós estamos o tempo todo pesquisando essa questão. Então, as boas práticas que tem ali é a questão que vocês viram, se a gente escutou muitas palestras de Portugal, que fizeram a volta parecida com a nossa, dividindo as turmas, mantendo o distanciamento, o uso da máscara, como vocês viram. A questão da rotina vem como conteúdo escolar, vem na grade curricular agora, que foi a nossa reestruturação. Já a questão da higiene, da prevenção, da conversa sobre a saúde, sobre a aplicação do gel. Então, tudo isso vai fazer parte da rotina dos nossos alunos. Tá? E aí a gente estabeleceu, Lélia, 3 frentes para planejar essa volta. O acolhimento, o planejamento e o replanejamento com as intervenções, como é que os professores vão fazer esse diagnóstico dos alunos. Então, por isso que a gente não desistiu das avaliações, é um processo contínuo, para que quando a gente iniciar, a gente dê uma continuidade a esse processo do trabalho que está acontecendo em sala de aula. E a reorganização do espaço físico, que foi o que a Elisa colocou, da adoção das novas medidas de higiene. No final, eu quero mostrar para vocês como é que a gente está pensando nessa volta mais lúdica. A gente vai combater o vírus, mas a gente vai proteger a nossa saúde também mental. Ana, você falou tão bem, eu estava ali tão entusiasmada no que você estava falando e o que os pais estão colocando aqui, volto a dizer, pais, são protocolos que nós estamos discutindo há meses. Mas olha que bacana a escola que está discutindo isso, né? Se preparando, porque cada vez que a gente cria esse protocolo, a gente melhora o espaço dessa escola, a pessoa que entra aqui, uma família que vem, passa pelo tapete, né? Sanitizador, enfim. Então, é importante todo mundo se acalmar, né? Que a gente com certeza vai voltar com muita segurança e sempre conversando com vocês, tá? Então, Ana, uma das questões que eu me preocupo muito, que eu gostaria que você nos falasse, é a questão emocional, gente. Eu ando bem preocupada com as crianças pequenas. Eu não estou vendo criança pequena na rua, claro, estão dentro de casa, em confinamento. Mas a questão do desenvolvimento motor dessas crianças. Eu fico pensando tanta coisa que a gente já está discutindo com os professores de educação física que a gente vai ter que dar conta no retorno. E também dos adolescentes, que são muito tímidos, dos próprios professores, tanto tempo em casa, né? Como é que a gente vai dar conta dessa questão das emoções que eu me preocupo muito? Você pode contar um pouquinho aí? Posso sim, Lélia. E é importante, por que a gente trouxe essa discussão agora e por que nós estamos falando de retorno, né? A gente não quer antecipar nada, só que a gente não quer ser pega de surpresa. Nós fomos afastados da escola e entramos no mundo online sem chance de discutir, de conversar, de planejar, né? Foi tudo simultâneo. E agora a gente
pode começar a conversar com as famílias, sim, pode começar a investigar, sim, como eu mostrei ali, as questões que a gente está pesquisando pelo mundo e fazendo já vários estudos. A gente já problematizou para o professor de educação física como é que é essa atividade física na volta. Vou mostrar para vocês um vídeo de como que a professora já está se preparando para a volta. Então, o que a gente quer, Lélia, é preparar os 3 atores principais do ambiente escolar. O meu estudante, o meu educador e a minha família. Então, aqui a gente até trouxe os personagens do Divertidamente, que é a questão da alegria e do medo. Então, a gente fica na expectativa da volta, na alegria do reencontro. Quantas pessoas falaram, quando tiver liberado o isolamento social, a gente vai se abraçar. E agora a gente tem que estar pensando como é que vai ser esse abraço. Então, a gente já está pensando de estratégias, de como preparar e treinar esse meu aluno para a volta e que cumprimento que ele vai poder fazer, que acolhida que ele vai ter. Então, a gente está pensando nisso. Então, tem a alegria, que é essa euforia toda, e o medo. E aí, nós adultos vamos ter que nos preocupar bastante, porque a gente vai ter que fazer essa formação, esse preparo todo que a Elisa passou para nós, mas sem transmitir a questão do medo, da insegurança, né? A gente vai ter que fazer todo um trabalho. Então, a acolhida é essa, e a gente também tem assistido muitas palestras. E uma das primeiras ações que a gente vai ter nos primeiros dias é conversar sobre o nosso sentimento, sobre as nossas experiências, sobre as nossas desventuras na internet, sobre as nossas aventuras na internet. Então, toda essa questão da rotina, de liderar com os pais. Então, o que a gente fala? Vamos ensinar, sim, a lavar as mãos, a usar a máscara, o distanciamento, mas esses combinados vão ter que vir de forma lúdica, essas regras vão ter que ser construídas de uma forma tranquila, para que a gente possa encarar, porque como a Lélia falou, não é uma coisa para agora, é uma coisa que vai perpetuar. As novas etiquetas de comportamento e de higiene vão ficar conosco, né? Então, isso que é importante que a gente tenha em mente. E aí, a outra questão que eu gostaria de falar com vocês é sobre o ensino híbrido, né? Então, eu tenho um videozinho, porque a escola já está também se instrumentalizando e com novas ferramentas, né? A gente não pode demorar tanto, por isso que a gente veio planejar isso com vocês, né? O convite para planejar e para pensar esse retorno, porque a gente já está trazendo novas ferramentas, o webcam, a gente pensou em transmissão. Então, como é que eu vou viver nesses 2 mundos? Online, porque provavelmente, principalmente no Fundamental 1 e o 2, eu vou ter que dividir essas turmas em tempos, né? Talvez a gente faça, provavelmente, a questão de uma semana, uma turma, outra semana, outra. E como a gente precisa da comunidade, a gente tem discutido muito, porque todas essas questões que a gente levanta, primeiro a escola tem pensado, tem pesquisado, porque os decretos às vezes demoram muito tempo para chegar para a gente. E quando chegam de última hora. Então, a gente precisa estar planejados. Então, eu tenho ali um vídeo para mostrar para vocês como é que a gente pensou essa sala de aula. A lousa digital que a professora está usando vai diretamente para a casa do aluno que vai ficar online. O 12, Isa, que está aqui. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente saber muito bem onde a gente vai colocar o número, para que na hora da soma ou de diminuir, fazer a subtração, não tenha problema. Aí vocês não vão se enganar e vai ser mais tranquilo. Ó, vou mostrar para vocês agora outra coisa assim, ó, o 5. Quando foi lá o 5, ó, 52, e a gente faz esse tracinho que é para dizer o quê? Que ele vai fazer essa troca. O 4, é importante que a gente coloque o 4 bem aqui. Porque se eu colocar o 4, ó, perdi meu 5. Se eu colocar o 4 em qualquer lugar, se eu resolver colocar o 4 aqui, ou aqui, ou aqui, vai dar confusão. A gente tem uma ordem para colocar esse número, para evitar que na hora de fazer o cálculo... Todos os professores estão trabalhando em casa, vocês sabem que a parte da gestão, que está muito atuante aqui dentro da escola, a gente achou importantíssimo manter esse QG
aqui dentro, mas os professores estão sendo convidados e estão vindo com segurança, com a higienização, para fazer esse teste de como que eles vão manipular esses recursos online. Então, isso é muito importante. E a nossa lousa digital, né, que nós já estávamos com todos instrumentalizados, que vai ser o nosso apoio agora. Então, e a outra ação que a gente tem de preocupação com a aprendizagem, que os pais nos perguntam muito, é como é que recuperar esse conteúdo, né? Como é que vai acontecer a questão da aprendizagem. Então, a gente volta no segundo semestre, presencial ou online, a gente vai investir mais nos apoios pedagógicos e mais nos atendimentos personalizados. Então, a gente intensifica e arruma essa estratégia. O que a gente quer? Que ninguém fique para trás. A gente já conversou que todo mundo aprende diferente, cada um no seu tempo, mas o que for essencial para aquela série, a gente vai conseguir trabalhar. E a gente está muito feliz e muito orgulhoso com a questão da alfabetização online, com a questão do nosso 9º ano, com o empenho que os alunos estão e com as diferentes linguagens que a gente já está trabalhando, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha. Então, assim, ó, impactos, Elisa, teve, né, Lélia? Teve impactos na nossa vida, teve impactos na nossa sociedade. O que a escola está fazendo? Tentando resgatar isso de forma gradual. Então, essa é a nossa primeira conversa sobre esse retorno, é o nosso primeiro passo de amadurecimento desse trabalho. Mas a gente está muito feliz de fazer isso, porque a gente já começa a sonhar e faz parte da nossa esperança, né, da questão, e a gente começa a pensar nas possibilidades que a gente vai ter nos desafios, que a gente vai vencer todo mundo junto gradualmente, tá? Então, não fiquem angustiados, né? E a gente tem procurado, as mães que já ligaram, a gente tem procurado tranquilizar, como eu falei, cada um no seu tempo. Nós fomos obrigados a sair todos ao mesmo tempo, mas o retorno a gente pode fazer cada um ao seu tempo, com as duas linguagens que a gente já domina, a presencial e agora a online. Tá? Ali tem alguns slides dos selos que a gente está criando para eles encontrarem essa escola também mais viva, mais feliz, sem os brinquedos, mas com colorido, com espaço que eles possam se sentir seguros. A Elisa já estava lá no pátio, vocês viram, botando xizinho, para que todos eles se localizem de uma forma. Então, é a primeira conversa, a gente agradece muito. Então, muito obrigada por estarem aqui conosco. Como a gente se orgulha de ter uma comunidade ativa e que está pensando nesses alunos, nessa escola, junto conosco. Muito obrigada. Agora eu devolvo para a Lélia. Então, Ana, muito obrigada também. Eu fiquei orgulhosa de ver o resultado da pesquisa de satisfação, e eu acho que isso deixa os pais tão tranquilos que pode continuar online, né? Eu, Lélia, concordo com vocês que eu acredito que não é o momento do retorno, tá? Mas como daqui a alguns dias nós vamos entrar em recesso, nós precisávamos conversar com vocês. E existe lá um decreto que até, né, as aulas estão suspensas até dia 2 de agosto. Mas eu acredito sim que vai mais um pouco de tempo. Inverno, né? Nós estamos falando do sul, Manaus começou, outros estados estão começando, mas nós estamos falando do sul e a gente tem as doenças do inverno. Até quando a gente voltava, depois do recesso em agosto, a gente voltava, 30% dos alunos não voltavam porque estavam com gripe, com outro tipo de doença. Então, isso vocês fiquem tranquilos que a gente está sabendo, mas novamente eu falo do nosso compromisso de estar passando para vocês tudo que nós estamos fazendo, e cada vez que a gente constrói esse protocolo, a gente melhora tanto que vocês não imaginam como a gente está crescendo, né? A questão das aulas, tem professor que vem aqui, faz o teste da aula
para a galerinha que ficou em casa, independente que é aquele 50%, independente que é para aquela família que optou que a criança não venha, né? E tá ali espelhando a lousa digital, ele treinando e ele está aprendendo. A gente pode ter uma criança, quando tudo voltar ao normal, que está ausente por um problema de saúde, a gente já tem os equipamentos para atender essa criança em casa, esse aluno em casa. Então, gente, todo mundo sai ganhando e foi isso que nós estamos mostrando para vocês e sempre com bastante honestidade. A pesquisa de satisfação assim foi fantástica, né? Mais de 97% estão muito satisfeitos com as nossas aulas online. Há um esforço da equipe. A equipe, ao mesmo tempo que ela se preocupa, né, com a questão do afastamento, mas ela também se preocupa com esse aluno, né, que ele vai cansando na frente do computador, então a gente vai usando de toda a imaginação. A Ana falou uma coisa muito importante, que é o apoio da família, né? Já existe pesquisas que já está trazendo a porcentagem de alunos com dificuldade na leitura, a porcentagem de alunos com dificuldade na matemática, mesmo com todo o esforço do professor, né? Então, a gente está bem atento ao que está acontecendo em todo o nosso país e fora, porque a gente sabe que a gente vai ter que dar conta de outras situações. Agora, nós começamos falando da vida e nós vamos cuidar muito, inclusive também do nosso funcionário, né? Ninguém vai colocar ele em risco de maneira nenhuma. Hoje a gente até tinha uma Kombi da Alegria, as professoras queriam fazer umas visitas, né? Bem de longe, e estava lá chuviscando, eu falei, não, cancela, ninguém em risco, todo mundo protegido. Então, vocês não têm ideia como a gente se protege. Mas, comprar IPIs para os nossos funcionários, isso tudo a escola tem que fazer com muito tempo de antecedência. Porque, por exemplo, o webcam é uma coisa que você não encontra mais, né? E aí a escola já se adiantou, já comprou e precisa mais, né, equipamentos. Então, eu acredito muito que quanto mais a gente se preparar, melhor. E depois a gente já está pensando também, quando tudo se acalma, como é que a gente acompanha isso, né? Porque a gente vai ter que acompanhar. Não é um projeto que vai morrer, né? Então, tudo isso a gente está refletindo e é isso, gente. Muito obrigada aí. Peço desculpa pelas questões tecnológicas, né? Os ruídos, mas a gente aqui está se superando e tentando o melhor para vocês na nossa salinha de gravação aqui numa sala de aula aqui do 9º ano, né? A gente está afastada, cada um no seu espaço. E esse legado, ele nos deixa muito aprendizado, né? Muita coisa, vocês não têm ideia o quanto a gente se reinventa todos os dias. Nasce sim uma nova escola, nasce sim uma forma diferente de educar, de aprender. As famílias, né? É incrível o apoio que nós recebemos todos os dias, é uma coisa assim fantástica. Porque a gente está junto, nós vamos voltar com aqueles nossos workshops com as nossas famílias toda sexta-feira, logo depois do nosso recesso. Toda sexta-feira, independente, voltamos lá em setembro, outubro, não sabemos quando vamos voltar, né? Ou em agosto, que eu acho difícil. Mas a gente vai continuar toda sexta-feira conversando com vocês, como é que tá, o que a gente cresceu, o que a gente melhorou, né? Então, isso está muito bom. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Que no sábado nós temos um projeto maravilhoso do Bilingue, gente, muito bom. Se vocês puderem adotar uma criança, né, fazer lá a sua caixinha, eu fiz a minha, coloquei umas roupas das meninas, uns lápis de cor e tal, coloquei uma jaqueta que eu gosto, mas eu quis dar para o outro. Então, se vocês quiserem fazer para nós, né, fazer essa caixa junto com o seu filho, nós vamos atender a comunidade Frei Damião. São 2.000 pessoas para ser atendida. E a gente vai recolher aqui, ali na pracinha, a nossa pracinha ali que a gente adotou, né, a pracinha da comunidade, a gente vai recolher.
E nós também temos o show de talentos. O aluno que quiser participar, nós estamos com os brindes bem bacana. Peça para ele escrever, mandar o vídeo aí, que nós vamos fazer, vamos gravar tudo e depois fazer um dia aqui com o professor Rafael, ele vai passando os vídeos como se fosse ao vivo. E nós temos uma novidade que eu acho que vocês vão curtir muito. Vamos lá, olha só o que a gente inventou, que eu quero que vocês já avisem para todo mundo, que é o Dia dos Avós. Olha lá, vê se não é o vô e a avó aqueles ali. Olha só a elegância, a pinta deles, tão charmoso, tão bonito, merece uma noite bem linda e nós vamos fazer uma surpresa para eles com muito sorteio de brindes em homenagem aos 30 anos da nossa escola. Já avisa o vô e a avó que ele tem uma live especial no Dia dos Avós, que é num domingo. A gente tem a cantora Débora Machado que a gente contratou e nós queremos fazer uma festa bem bacana. Então, gente, eu acho que era isso. Todo mundo está aqui dizendo, obrigado pelos esclarecimentos. Nós vamos mandar os protocolos para vocês, só que nós não vamos mandar agora, porque tanta coisa vai acontecer. A gente pegou do MEC, nós pegamos de várias entidades, só que ainda falta. Pegamos de São José, hoje veio uma normativa de São José, mas ainda não veio de Florianópolis. Então, a gente vai esperar para ver. E aí a gente vai mandar tudo o mais correto possível. Mas é um documento já bem grande. Vamos treinar os nossos professores, independente que volte ou não. Já vamos treinar o que nós vamos fazer. Porque quando a gente fala disso, a gente reflete sobre essa doença, a gente toma mais cuidado, a gente não esquece de usar os nossos equipamentos de segurança, e eu acho que faz bem para todo mundo, tá? Tem gente aqui perguntando uma porção da formatura do 9º ano, mas a Malu tá assim, e a formatura do 9º? Então, Malu, nós dependemos, né, que a gente tenha uma formatura com segurança, mas se não é dezembro, é janeiro, é fevereiro, uma hora a festa sai, o sítio é nosso, né? A gente pode mudar essa data como a gente quiser. E eu tenho uma surpresa que lá antes de julho, na última semana de julho, os nossos alunos, nós fizemos uma bola bem linda, tá? E nós vamos entregar junto com o material do COC, o novo material, e aí vocês vão vir buscar aqui em drive-thru e a gente vai entregar para todo mundo, né? Vai mandar aquele tchauzinho, né, Kleber? Matar a saudade. Novamente agradeço a Luana, o Miguel, o Kleber, nós todos correndo aqui quando o som não funcionava, né? Vocês falando aí, nos ajudando. A Elaine. Agradeço muito a nossa coordenadora geral, Ana Cris, que não mede esforço, né, para estar aí refletindo que é o melhor. A Elisa, que desde o início ela falou, desde lá de março, ela falou, eu sou a responsável pela saúde, né? Deixa que eu vou estudar isso, que eu vou cuidar dessas crianças. Então, nós só temos a agradecer a minha filha Luiz, né, Elisa? Ajudou no protocolo, fazendo, a Luiz que está no último ano da medicina, agradeço muito. Todos vocês que estão conosco, os meus amigos do COC, do NED, tá todo mundo aí me dando um tchauzinho no grupo. E é isso, gente. Depois a gente volta com grupos menores, mas isso vai acontecer mais tarde. Foi a nossa live antes das férias, né? Ainda temos um pouquinho mais de aula. Vem um recesso, a meninada tá comemorando, né? E qualquer coisa a gente está à disposição de vocês. Fiquem bem, se cuidem. E para finalizar, nós vamos deixar um vídeo que nós temos muito orgulho de ter apoiado, que é um vídeo motivacional para que vocês tenham uma noite aí bem tranquila, bem abençoada. Tá bom, gente? Muito obrigada. É uma honra poder falar para uma comunidade linda como a nossa, tão parceira. Muito obrigada. Uma boa noite.
Olá, tocadores! Queremos te convidar para ouvir, tocar, vibrar, cantar. Fazer acontecer para que o mal não possa prevalecer. Estendendo a mão, tocamos o coração para juntos cantarmos a mais bela canção. Não faltam temas para recitar um belo poema. Portanto, não temas. Trova, poema, poesia, faz a tristeza pequena diante do amor e alegria. E o impossível torna-se possível quando juntos formamos um movimento incrível. Somos todos uma só voz neste momento e esperamos que assim seja para sempre. Para que juntos continuemos seguindo, compreendendo a marcha e tocando em frente. Ando devagar, porque já tive prazo e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só com certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz pra poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, Outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só leva certeza De que muito pouco eu sei, ou nada sei.
um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, Outro vai embora. Cada um de nós compõe a própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, O sabor das massas e das maçãs. é preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz. Vamos lá, tocando em frente. Para vocês aí de Floripa, obrigado pelo convite. Estou muito honrado. Olha, ele vem pra cima de mim e me atrapalha tudo, esse bocudo aí. Podemos? Yeah. Tem que esperar o cachorro. Estou muito feliz em participar deste projeto. Fazer acontecer. Quer essa pausa mesmo? Vibrar e cantar? Ou vibrar e cantar? É que tu é um paranormal, tu tem psicocinesia, né? Se tu diz. Nós vamos ter que gravar do início até o fim. Vamos lá, do início até o fim. Tá? Tá? Sem erro. Bom, farei o meu máximo. Vamos lá. 3. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Vai. 3, 2, 1. Olá. Olá, Ó, tocadores. Olá. Vai. Cara, a gente tem que ter material para making off. E que o show comece. Pode relinchar o boneco. Uhul! Yes! Saltou berrante do Giovanni De Luque. Como o típico manezinho, mais um monstro, mais um banho, meu querido. Valeu, beijão. Muito pouco eu sei
ou nada sei. Essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando pra gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, tá na mesa, tá na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas e tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista, né? Eu acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo.